Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Seja muito bem-vindo! E para saber como os valores ESG proporcionam condições de criar negócios prósperos e coerentes com a sustentabilidade e como gestores e líderes podem estabelecer um equilíbrio entre as necessidades das pessoas, do planeta e da lucratividade das empresas, que a gente conversa com o Edson Grandizoli, ele que é coordenador educacional do Movimento Circular. Edson, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Olá, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Te receber aqui, Edson. Edson, o mercado ele está de olho em empresas que tomam o cuidado e têm ações efetivas de ESG. Inclusive, uma pesquisa da agência Bloomberg estima que a agenda ESG deve atrair aí 53 trilhões de dólares em investimentos até o ano de 2025. Ou seja, além de ser aí uma tendência, digamos assim, a adequação ao ESG passa a ser cada vez mais um pré-requisito de competitividade, não é? Com certeza, Bruno. As pessoas estão mudando, os valores estão mudando, ainda muito lentamente, frente à quantidade de emergências que a gente tem, de urgências que a gente tem do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental, mas essa evolução dos conceitos de responsabilidade ambiental, responsabilidade social, que já vem permeando a vida de diferentes empresas nessas últimas décadas, a chegada do ESG vem aí como um salto importante de adequação das empresas frente aos novos valores e às necessidades de um novo mercado. Agora tem muita gente que ainda não sabe o que significa, qual o significado dessa sigla ESG. O que seria esses valores, o que são esses valores ESG e qual é a importância deles, Edson? O ESG é uma sigla, que já está aí em uso, eu diria, há mais de 10 ou 12 anos. O EDO é uma sigla em inglês, O E do ESG vem do inglês environmental, que quer dizer meio ambiente, o S vem de social, que quer dizer social, e o G vem de governance, que em português a gente fala em governança. Então é um tripé muito importante que as empresas têm que considerar com relação aos seus impactos ambientais e às suas adequações ambientais, seu impacto e principalmente seu impacto positivo sobre as diferentes sociedades, sobre as diferentes populações e como isso se reflete do ponto de vista de governança interna da própria empresa, o quanto a empresa valoriza questões de diversidade, questões de informação ao público, questões de transparência, entre outros fatores. Edson, quais são os benefícios obtidos pelas empresas e instituições que adotam esses valores ESG? Olha, eu acho que os benefícios são vários. Eu acho que o primeiro benefício é justamente essa adequação do negócio, dos modelos de negócio, a uma necessidade atual que a gente tem de realmente a gente olhar com mais seriedade, com mais propriedade para as questões socioambientais e como isso reflete internamente nas questões de governança. O ESG ele traz uma visão muito desejável e muito importante de você não olhar só internamente para o negócio, para questões de lucro, para a questão de divisão entre os acionistas, mas ele passa a considerar um olhar tanto interno também quanto externo para toda a cadeia de negócio e como essa cadeia de negócio vai se adaptar para beneficiar todos os atores que participam dela. Então, os benefícios não são mais só para as empresas especificamente, mas eles têm que ser, vamos dizer assim, eles têm que ser repartidos, divididos com todos os atores que participam da cadeia de produção e também da cadeia de consumo. Como é que você enxerga as empresas brasileiras com essa questão da agenda ESG? O Brasil está muito diferente, está muito distante de outros países, Edson? Eu não diria isso. Eu diria que muitas empresas do Brasil já estão preocupadas e há muito tempo com a questão do ESG, com as adequações necessárias para cumprir as metas, para buscar indicadores dentro dessa nova métrica de ESG. Então eu acredito que as empresas brasileiras não estão para trás quando comparadas com outras empresas ao redor do mundo.
A gente fala de competitividade. Que tipo de ações essas empresas elas podem tomar para se adequar e continuar competitivas nesse mercado tão disputado? Eu acho que o primeiro ponto é justamente reconhecer a importância dessa nova agenda, né? E a partir desse reconhecimento, olhar para o próprio negócio, né? Para toda a cadeia que envolve, que está relacionada à sua empresa e realizar diagnósticos, né? Os diagnósticos dentro dessa nova perspectiva ESG, eles são fundamentais. Então, como que a empresa está dialogando com as questões ambientais? Um ponto fundamental nesse momento da história do mundo é justamente fazer uma análise das suas emissões de carbono, né? Como que a sua cadeia, e não só o próprio negócio, mas como toda a cadeia que envolve o negócio está relacionada com essas questões de emissão de carbono por conta das mudanças climáticas, como que a empresa dialoga com as questões sociais, e sempre dialogar é valorizar todos os atores que fazem parte de sua cadeia e como essas adequações têm que ser feitas internamente. Então é um processo, eu diria, longo, complexo porque ainda não existem muitos indicadores necessários para a gente fazer esse diagnóstico, mas esse passo nessa autoanálise, esse primeiro passo nessa autoanálise, eu diria que é fundamental. Edson, a gente sabe que essa questão da agenda, desse compromisso com a sustentabilidade, se fala muito dentro do ambiente das empresas. Só que algumas delas não conseguem colocar isso em prática. Como iniciar? Como essas empresas, independentemente do tamanho, elas podem dar o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo fundamental é compreender todos os aspectos que envolvem essa abordagem ESG. Já existem muitos cursos disponíveis, né, para as pessoas poderem realizar, tanto online como presencial, e é muito importante a questão do contexto, né? Como você falou muito bem, Bruno, existem empresas de portes muito diferentes. Então, a partir do diagnóstico, a partir da análise, é possível que a gente encontre novos pontos de aderência com essa agenda, né? Tudo tem que ser feito de uma maneira muito orgânica para que a empresa não atropele processos, não atropele parceiros e para que tudo isso aconteça da melhor forma possível, sempre dentro das possibilidades e do tamanho de cada empresa que está pretendendo aí abordar essa agenda ESG de maneira mais assertiva. Ou seja, como estamos falando aí, como você bem disse, né, de um movimento que já acontece há alguns bons anos no Brasil, de fato é preciso ações práticas, ações efetivas. Com certeza, a gente tem visto nessas últimas décadas muitos movimentos que tentam mostrar ao consumidor um lado que ainda não existe ou não é efetivo dentro das empresas, né? Eu estou falando aqui especificamente do greenwashing, né? De você justamente se mostrar para o seu público consumidor e também para outros atores, para outras empresas, como uma empresa que está preocupada com a sua responsabilidade social, ambiental, como ela, por exemplo, produz determinados bens de consumo, mas é fundamental que essas informações e essa transparência com relação ao que é feito e também o que não está sendo feito ainda seja dividido com todos e com todas. Eu, pelo menos, Edson, tomando aqui como um exemplo de uma pessoa preocupada com essa agenda ESG, quando eu tive a minha experiência como empreendedor aqui em Brasília, eu adotei um modelo de negócio que a gente utilizava uma limpeza a seco de veículos automotivos, ou seja, isso já é considerado uma prática ESG, correto? Todas essas novas tecnologias que visam economizar recursos naturais, né, que visam propiciar um bom serviço para as pessoas, né, todas essas práticas, e de novo, né, Bruno, não são práticas novas, a gente tem falado sobre isso nos últimos 30, 40, 50 anos ligados à agenda da sustentabilidade. E, de novo, né, o ESG traz esse novo olhar, um olhar ampliado e um olhar fundamental
para as empresas entenderem um pouco mais como elas podem gerar um impacto positivo para o ambiente e para as pessoas. Então, esse exemplo que você trouxe é realmente um bom exemplo dentro de uma prática, no caminho do ESG que a gente espera que as empresas comecem a adotar. Edson, a gente só vai para um rápido intervalo e na volta a gente segue falando aqui da importância dessa agenda ESG para o mundo dos negócios. E para você de casa, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com essa entrevista especial falando de um tema tão importante que é a agenda ESG para o mundo dos negócios. E a gente segue conversando com o Edson Grandizoli, ele que é coordenador educacional do Movimento Circular. Edson, a gente falava no bloco anterior, né, dessa preocupação que as micro, pequenas, médias empresas, independentemente do tamanho, do modelo de negócio, do nicho de atuação, de fato, as empresas brasileiras elas estão preocupadas sim e já há algum bom tempo com essa questão da preservação do meio ambiente, com a sustentabilidade, com o uso correto, racional dos recursos naturais. Mas falando desse movimento circular, me corrija se eu estiver enganado, teve uma pesquisa recente mostrando aí que, de fato, das mais de 1.000 empresas que foram visitadas, né, questionadas, a maioria delas, de fato, tem alguma prática voltada para a questão da agenda ESG. Um movimento que vem só crescendo ano após ano aqui no país, não é isso? É isso mesmo, e essa é uma boa notícia, né? E, de novo, como a gente falou também no bloco anterior, a gente está falando de uma mudança de cultura. Para algumas empresas, essa mudança de cultura pode ser bastante radical. Então, é preciso que as empresas busquem caminhos, busquem parceiros, busquem se qualificar para se adequar da melhor forma a essa nova abordagem do mercado. E como é que esse movimento circular, Edson, pode ser útil aí às empresas que buscam essas ações efetivas de ESG? Olha, o movimento circular ele nasceu há mais ou menos 3 anos e ele é um hub colaborativo, né, um ecossistema colaborativo no qual qualquer pessoa, empresas, governos, ONGs pode participar do movimento circular justamente para conhecer um pouco mais do que é a economia circular e como ela pode se adequar a sua empresa, os seus processos, o seu negócio dentro de uma visão mais circular. E eu acredito que a economia circular, os preceitos, as ideias, o modelo de economia circular colabora muito e dialoga muito com essa abordagem ESG. E é um movimento, né, Edson, uma pauta, uma preocupação que deve ser de todos, né? Independentemente se empreendedor, se consumidor, se governo, de fato, todos devem se preocupar com essa agenda. Esse ponto que você coloca é fundamental. Quando a gente faz uma análise do que é a economia circular, o modelo de economia circular, a gente percebe que ele não trata só da empresa, ou só de quem extrai recursos naturais e matérias-primas, ou de quem consome, ou de quem faz gestão de resíduo. A economia circular traz essa visão de corresponsabilidade, para a gente realmente mergulhar numa nova agenda, num novo momento, que dialoga com as questões da abordagem ESG, é preciso olhar para toda a cadeia de produção, a cadeia de transporte, a cadeia de consumo e a cadeia lá na ponta final de quem faz a gestão dos nossos resíduos. É por isso que eu vejo muitas conexões e a agenda da economia circular pode colaborar muito para as empresas se adequarem a essa abordagem ESG. E esse dever de casa, digamos assim, essa tarefa pode começar dentro do ambiente do lar, né, ali, né, os pais ensinando as crianças, né, até mesmo aquela questão da reciclagem, de saber separar o seco do orgânico, isso já é um importante passo, né, Edson?
Muito, Bruno. Isso que você traz é muito relevante. Como eu falei, né, todos os atores dessa cadeia da economia circular são fundamentais. E o consumidor, nós em casa, que é onde eu estou agora, né, temos um papel fundamental de criar novas ações, buscar alternativas e nos educarmos e reeducarmos constantemente. Então, a gente poderia até considerar as nossas casas, as nossas residências como um mini modelo de economia circular, onde a gente pode pensar em caminhos para reaproveitamento de água, caminhos para destinação correta de resíduos, para compostagem, para uso racional de energia elétrica. Tudo isso tem a ver com esse novo modelo e, de novo, é uma mudança de cultura que muitas vezes pode ser difícil no primeiro momento, mas ela é extremamente necessária e extremamente importante, não só para a nossa casa, do ponto de vista de economia, falando de dinheiro especificamente, do lado financeiro, mas pensando também numa coletividade planetária. Edson, quando a gente fala dessas agendas ambientais que acontecem mundo afora, o Brasil sempre se faz presente, sempre é convidado, sempre é de fato ali um grande responsável e esperado, né, por outros países, né, como de fato um dos principais países preocupados com essa agenda ambiental. Como é que você enxerga aí o Brasil nessa caminhada para aquele Acordo de Paris, o Acordo de Paris 2030? Olha, o Brasil, historicamente, sempre assumiu um papel de liderança nas questões socioambientais. Apesar de todas as barreiras, todas as dificuldades que a gente tem do ponto de vista financeiro, do ponto de vista político, do ponto de vista de todas as resistências históricas também que existem, o Brasil sempre assumiu e tem assumido de novo atualmente um papel de liderança nessas ações. E isso acontece justamente porque o Brasil é um país mega diverso, né? Não só mega diverso do ponto de vista de vida, de seres vivos, mas mega diverso do ponto de vista de culturas. E essas culturas, a maioria delas, ou eu diria até todas elas, estão muito e intimamente relacionadas com as questões ambientais. Então, olhar para o Brasil, olhar para a Amazônia, olhar para o Cerrado, é olhar para novas práticas, pensando de como a gente pode realmente continuar o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico, garantindo qualidade ambiental para todos os seres vivos e também para as pessoas. Pegando como gancho, Edson, esses nossos biomas naturais, como é que você enxerga aí, como é que você vê o agro brasileiro com essa questão da agenda socioambiental? O agro brasileiro ele tem um papel fundamental em criar e difundir novas práticas que conciliem justamente a produção, a produtividade, a garantia do negócio, né, a garantia da continuidade dos negócios, ao mesmo tempo que a gente garante a preservação dos nossos recursos naturais e dos nossos biomas. Então já existem pesquisas há muitas décadas, né, de que a gente, mudando modelos de negócios, mudando práticas, que eu acho que já é há muito tempo uma prática do agro brasileiro, da gente realmente tentar conciliar esses dois lados que são indissociáveis, que é a garantia da preservação dos recursos naturais, dos serviços ecossistêmicos que são diretamente ligados à produtividade do agro. Então, acho que nós estamos caminhando por vias muito felizes, muito produtivas, mas a gente ainda precisa expandir isso para todo mundo que faz parte desse modelo de negócio, né? Boas práticas devem inspirar e devem criar novos caminhos para que a gente concilie todas essas agendas. E quando a gente volta a nossa atenção também para quem empreende no Brasil, né? Porque, afinal, os produtores rurais, os agricultores familiares, os homens e mulheres do campo sempre serão empreendedores. E quando a gente volta essa atenção também para os empreendedores, há também aí essa presença marcante desse cuidado com as práticas sustentáveis, né? Com certeza, um ponto fundamental também dessa cultura, né, mais sustentável do pequeno produtor é a gente olhar para a questão dos financiamentos, né? Para que essas pessoas se desenvolvam, para que esses negócios ganhem
ganhem mais importância do que eles já têm do ponto de vista do cenário nacional, é fundamental que a gente garanta boas políticas públicas também e boas linhas de financiamento para esses pequenos produtores, né? Eu converso muito com pequenos produtores aqui da região metropolitana de Sorocaba e uma das principais preocupações que eles têm é que a produção deles segue o tempo da natureza. Então, entre você plantar, cuidar, colher, comercializar, muitas vezes esse tempo da natureza e o tempo do negócio não condiz com o tempo dos financiamentos que estão sendo disponibilizados para esses pequenos produtores. Então é fundamental também a gente compatibilizar de forma mais humana, de forma mais racional, a questão também dos financiamentos e dos investimentos que são feitos nesse pequeno produtor. Isso porque cada crédito de carbono que é gerado por parte desses produtores, isso se transforma, isso acaba sendo aí uma porta aberta para quem depende, para quem pretende aí buscar linhas de financiamento, né, Edson? Exatamente, esse ponto do carbono que você trouxe é fundamental, né? Nós estamos vivendo um momento de emergência climática. Muitas cidades, muitos municípios no Brasil já têm decretado situação de emergência climática, e quanto mais a gente conseguir associar essa questão dos créditos de carbono, da descarbonização da economia a esses pequenos e grandes negócios, o Brasil pode se tornar um modelo mundial e receber muito mais investimentos nessa direção do que tem recebido nos últimos anos. Então podemos afirmar que a economia circular, de fato, é uma grande aliada das empresas. Com certeza, especialmente falando dessa questão da descarbonização, a economia circular toca nesse ponto de maneira muito assertiva. É muito importante a gente reanalisar a nossa matriz elétrica e a nossa matriz energética, principalmente a energética, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis, né? Somente assim, procurando caminhos de mitigação, que a gente vai realmente contribuir não só para a nossa economia, por meio de novas práticas, novos processos, mas também contribuir com todo o planeta. Edson, o nosso bate-papo já está se encaminhando para o final, a gente tem alguns minutinhos ainda. E aí, para aquele empreendedor, para aquela pessoa que está aqui nos assistindo, que ainda de fato quer ampliar, porque na verdade, todas as empresas já praticam, né, essa agenda ESG dentro do ambiente de negócios, mas para aquelas que querem ampliar, para aquelas que querem aprimorar, na verdade, como é que elas podem se tornar cada vez mais parceiras desse movimento circular? Olha, Bruno, eu quero então aproveitar essa sua fala e deixar um convite para todo mundo que está nos escutando. Conheçam um pouco mais sobre economia circular, certamente conhecer um pouco mais sobre os preceitos, sobre as ideias, sobre os processos que já estão sendo instituídos em diferentes empresas, certamente vai te inspirar e você vai conseguir encontrar pontos de conexão com o seu negócio. Para isso, você pode visitar a nossa plataforma na internet, o endereço é super simples de lembrar, é movimentocircular.io. Lá nós produzimos conteúdos exclusivos todas as semanas, notícias, temos materiais também para educadores e para educadoras que querem trabalhar com as ideias de economia circular em sala de aula. E nós já temos, inclusive, vários textos e vários vídeos que já foram produzidos nesses últimos anos que fazem justamente essa conexão entre a abordagem, entre a pauta ESG e como a economia circular pode ajudar dentro desse processo de transformação. Ou seja, dicas importantes onde o empreendedor vai poder acessar e o melhor, né, Edson, de graça, né? Exatamente, todos os materiais do Movimento Circular estão disponíveis gratuitamente e para aquelas pessoas que são donos de empresa ou que trabalham em empresas, elas podem também se associar ao Movimento Circular, fazendo parte desse hub colaborativo, desse ecossistema colaborativo de troca de ideias e de construção de novos ideais, tanto para o presente quanto para o futuro. Então, só para a gente reforçar aqui o endereço de vocês, movimentocircular.io. Exatamente, movimentocircular.io vai te levar para dentro da nossa plataforma e ali você pode navegar pelas nossas abas de ensino, de negócios, de processos
e se informar um pouco mais sobre economia circular e, de novo, buscar aquele ponto de conexão fundamental com o seu negócio dentro da pauta ESG. Edson, muito bacana esse nosso bate-papo. Quero te agradecer aqui por essa conversa. O Edson Grandizoli, ele que é coordenador educacional desse movimento circular, a gente aqui falando da importância dessa agenda ESG para dentro do ambiente de negócios, para o mundo do empreendedorismo. Edson, mais uma vez, um prazer te receber aqui. Muito obrigado por esse bate-papo, por essa entrevista especial aqui no Canal Empreender. Ô Bruno, o prazer foi todo meu. Deixo um grande abraço para você, para toda a sua equipe e para todo mundo que teve a oportunidade de nos acompanhar até agora. E mais uma vez fica a dica, movimentocircular.io. Acesse e pegue lá dicas valiosas para você começar aí a aprimorar, a ampliar essa agenda ESG tão importante para a sustentabilidade. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e fica aqui o convite para a próxima entrevista especial no Canal Empreender.